Olá, crianças, tudo bem? Aqui é o tio Timo e hoje eu vou contar para vocês sobre mais um dos encontros de Jesus. Só que esse encontro é um encontro meio assustador. É quase uma história de terror. Vocês estão preparados? Vocês se lembram quando Jesus atravessou o mar da Galileia num barquinho e veio uma tempestade e a tempestade queria derrubar o barquinho, mas Jesus foi lá e mandou o mar se acalmar, o vento parar e tudo ficou tranquilo? Depois dessa tempestade, já era tarde da noite, Jesus e os discípulos, eles desembarcaram numa região chamada Gadara. E essa região estava muito escura, porque vocês sabem, lá não tinha luz elétrica, né? Nem lanterninha igual o tio está usando aqui. E eles chegaram tarde da noite, não tinha luz, e para piorar, eles pararam o barco perto de um cemitério. Pensa só que situação horrorosa. E nesse cemitério, era diferente dos cemitérios que tem hoje, né? Era um cemitério feito assim, nas pedras. Tinha umas montanhas, e onde tinha uns buracos, umas cavernas, as pessoas iam e colocavam os corpos das pessoas que morreram. E aí, no meio dessa cena terrível, apareceu um homem. E esse homem, a Bíblia diz que ele era como se fosse um louco. Ele andava pelado, ele não usava roupas, ele tinha um cabelo assim, ó, todo desgrenhado, bagunçado, uma barbona horrorosa. Ele devia ser muito fedorento, porque ele não tomava banho, ele não se cuidava. Devia ter umas unhas enormes, e ele era cheio de feridas, cheio de machucados no corpo. A Bíblia diz que ele pegava pedras e ficava se machucando, ele ficava se ferindo com essas pedras. Ele era uma pessoa completamente desprezada, ninguém queria conviver com ele. Imagina como é que os discípulos de Jesus não deviam ter ficado morrendo de medo de encontrar aquela figura horrorosa. Mas Jesus não estava com medo, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Jesus sabia que esse homem era dominado pelo diabo. Ele fazia essas coisas não é porque ele queria, não é porque ele gostava de se machucar, ou porque ele gostava de andar pelado, ou porque ele gostava de morar no cemitério. Mas é porque os demônios que tomavam conta dele, os demônios estavam influenciando tudo que ele fazia. Era uma situação horrorosa, horrorosa. E o homem chegou diante de Jesus e falou assim: "O que você quer comigo, filho de Deus? Por favor, não me atormente." Os demônios sabiam do poder de Jesus, os demônios sabiam que Jesus era filho de Deus, sabiam que ele era o Salvador que veio para morrer na cruz. E eles estavam morrendo de medo. Então, eles foram até Jesus pedir por misericórdia. E aí Jesus perguntou para aquele homem qual era o nome dele. É claro que Jesus já sabia, mas ele queria mostrar uma coisa para as pessoas. E aquele homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Caramba, mas o que é legião, vocês sabem? Legião era o nome dado para um grupo de soldados do exército romano. Era um grupo que tinha mais ou menos 6.000 soldados. Era uma multidão de gente. E aquele homem tinha uma legião de espíritos maus dentro dele. Nossa, esse homem estava completamente perdido, completamente destruído. E os demônios, sabendo quem era Jesus, começaram a implorar: por favor, não me tire dessa região." Eles queriam ficar por ali, não sabemos porquê, mas eles queriam ficar por ali. E aí, de onde eles estavam, dava para ver assim, lá de longe, uma manada de porcos. Tinha uns pastores ali, tinha umas pessoas que cuidavam daqueles porcos, e era um rebanho enorme, enorme. A Bíblia fala que tinha mais de 2.000 porcos. E aí os demônios imploraram para que Jesus mandasse eles para entrarem dentro dos porcos. Nossa, essa história só fica pior. E aí Jesus permitiu, Jesus falou assim: "Tudo bem, pode ir, vai lá." E aí aqueles demônios todos saíram daquela pessoa e foram para os porcos. E a Bíblia diz que os porcos saíram correndo, pularam, se jogaram no mar e morreram todos afogados. Nossa, que coisa horrível. E aquele homem que estava dominado por espíritos malvados, de repente, ele estava curado, ele estava de novo com vida. Então, ele tomou um banho, ele vestiu roupas, ele cortou as unhas,
ele penteou o cabelo, ele arrumou a barba, ele passou até um perfuminho para ficar cheiroso e ele foi se encontrar com as pessoas da cidade, porque tinha muito tempo que ele não convivia com aquelas pessoas. Só que as pessoas vendo ele ficaram assustadas, elas não acreditavam que aquele homem tinha mudado de vida, elas não conheciam o poder de Jesus, mas aquele homem sabia o que Jesus tinha feito por ele. E aí, os moradores daquela região, que chamava Gadara, quando eles ficaram sabendo do que aconteceu com os porcos, eles ficaram muito bravos. Eles simplesmente ficaram indignados e falaram assim: Jesus, sai daqui, não queremos você por aqui, você só nos traz problema. Olha só que absurdo que eles falaram. E aí agora eu faço uma pergunta para vocês. Quanto vale uma vida? Será que uma vida vale dinheiro? Para Jesus, uma vida transformada vale muito mais do que 2.000 porcos. Provavelmente 2.000 porcos eram o rebanho de muitas das casas daquela região. Não era uma pessoa que tinha aqueles porcos. Então muitas pessoas da cidade provavelmente perderam seu dinheiro ali. E elas ficaram indignadas, porque para elas mais era importante ter os porquinhos do que aquele homem que tinha uma vida completamente destruída. Em Lucas 15:7 diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, por 99 que não estão nem aí para Jesus. E foi justamente isso que aconteceu. Todos os moradores da cidade não estavam nem aí para a vida daquela pessoa. Eles eram egoístas, eles só queriam saber de si mesmos. Jesus é quem verdadeiramente te ama. Assim como ele enfrentou uma tempestade e viajou a noite inteira de barco para chegar até aquele homem e transformar a vida dele, Jesus fez algo semelhante por você. Aliás, muito maior. Porque apesar da gente não viver numa situação tão terrível quanto a daquele homem, espiritualmente nós éramos iguais a ele. Em Efésios 2, de 1 a 6, fala sobre isso. Eu vou ler o versículo 1, depois o 6, preste atenção. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O pecado deixou a gente morto como aquele homem. Um morto-vivo, um zumbi. Mas Jesus é a nossa cura. Quando ele ressuscitou, nós ganhamos a oportunidade de ter vida novamente. E você sabe o que aconteceu com aquele homem depois de toda aquela história? Aquele homem que antes era um zumbi morto-vivo que vivia no cemitério, ele se tornou um missionário. Jesus falou para ele contar para todo mundo o que tinha acontecido. E aquele homem passou então a viajar pela região que chamava Decápolis, que significa 10 cidades. Eram 10 cidades que tinham ali em volta de Gadara, e ele ia de cidade em cidade contando como Jesus tinha transformado a vida dele e como Jesus poderia e desejava transformar a vida daquelas pessoas. Deixe Jesus transformar a sua vida. Se você ainda não tem a sua vida transformada por Jesus, abra seu coração hoje. Deixa ele entrar e fazer uma mudança, tirar todo o mal que tem dentro do seu coração e te dar vida, vida eterna. Mas se você já tem essa vida transformada, seja como esse homem que conta para todo mundo daquele milagre, porque Jesus quer salvar muitas vidas e ele quer que você fale sobre isso. Tá bom? É isso, pessoal, essa é a nossa história. O encontro de Jesus com um homem chamado Legião. Tchau, tchau!